E agora não tem mais volta. Flamengo finalmente fechou com o Paquetá. E vocês não vão acreditar na reação da mídia. Vamos dar uma olhadinha aí na reação da mídia. Tudo que a mídia falou a respeito dessa volta do Paquetá para o time do Flamengo. E também o susto, o medo que os antes estão, né, com essa volta do Paquetá. E também do poder aquisitivo do Flamengo por trazer o jogador por mais de 63 milhões de reais. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando, a reação da mídia e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todas as notícias, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. Vamos ao Rio de Janeiro. Cicinho, não fica apavorado. O assunto é Flamengo. Mengão já tá por aqui, o time concentrado. Os caras devem estar no hotel agora acompanhando o jogo aberto, não é? Flamengo na segunda rodada pega leve, só isso que eu posso falar. Agora, quem não pegou leve na contratação foi o Flamengo. Trouxe o Lucas Paquetá. Agora a torcida do Flamengo vai comemorar. E eu já quero saber detalhes do atual campeão brasileiro para esse jogo contra o São Paulo. Tudo junto e misturado. É com você aí no Maraca, Igor Dorileu. Bom dia! Para você, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Pois é, negócio fechado. O Flamengo acertou a contratação na manhã de hoje de Lucas Paquetá. Vai pagar ao West Ham da Inglaterra 42 milhões de euros, o equivalente a cerca de 260 milhões de reais, de forma parcelada até 2028. O rubro-negro, inclusive, subiu um pouco o valor para conseguir esse parcelamento maior. Dessa forma, Lucas Paquetá se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, superando a ida de Gerson para o Cruzeiro. Com essa contratação fechada, o torcedor rubro-negro, claro, está muito animado e já está se perguntando quando o Paquetá vai chegar ao Brasil, vai chegar ao Rio de Janeiro. E é isso que está sendo discutido agora entre o staff do atleta e o Flamengo. Mas a tendência é que ele chegue entre amanhã e sexta-feira. E a torcida, é claro, vai preparar uma grande festa, um Aeropaquetá, para receber o jogador que é cria do clube. Inclusive, ele vai chegar para fazer exames médicos, assinar um contrato válido por 5 temporadas e já pode reestrear com a camisa do Flamengo no domingo contra o Corinthians na Supercopa do Brasil, caso o nome dele apareça no bid da CBF até o fim da sexta-feira. Então, o Lucas Paquetá já fechado com o Flamengo, é aguardado nos próximos dias aqui no Rio de Janeiro, vai ter festa da torcida e já pode, inclusive, reestrear no próximo domingo diante do Corinthians na Supercopa, para a tristeza do Ronaldão. Bom, o Paquetá, que foi criado no Flamengo, deixou o clube em 2018, primeiro foi vendido para o Milan da Itália, passou pelo Lyon da França, pelo West Ham da Inglaterra e agora retorna 8 temporadas depois, agora aos 28 anos, para seguir escrevendo a história dele pelo Flamengo. O Flamengo que entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro, estreia diante do São Paulo no Morumbi, e a gente fez uma matéria contando como chega o atual campeão para essa primeira rodada do Brasileirão. Vamos assistir. Enquanto vive a expectativa pelo retorno do Cria do Ninho, o Flamengo estreia hoje no Campeonato Brasileiro. O atual campeão abre essa edição enfrentando São Paulo no Morumbi, com Jorginho e Arrascaeta relacionados. Felipe Luiz deve escalar o time considerado titular pela primeira vez em 2026. Começo do ano, a expectativa sempre é muito grande, depois tudo pode acontecer, mas importante estar plenamente com o físico 100%, focado no clube, nas competições, então, graças a Deus, me sinto bem. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro formando a linha defensiva, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio de campo e na frente, Plata, Carrascal ou Samuel Lino e Pedro ou Bruno Henrique. No Campeonato Carioca, a situação é complicada. Depois de ter iniciado a competição com um time de garotos, o rubro-negro pode ter que jogar o quadrangular do rebaixamento. O planejamento do início de temporada foi pensado para que a equipe chegasse em boas condições para a primeira rodada do Brasileirão e para a Supercopa no domingo. Mas com desempenho ruim no estadual, o retorno dos principais jogadores precisou ser antecipado. Hoje à noite será possível perceber se essa mudança teve algum efeito.
3 pontos agora é o mesmo 3 pontos do final do campeonato. Então tem que entrar com muita seriedade. Ganhar, qualquer um pode ganhar, mas se manter, né, campeão é sempre uma dificuldade grande. Nossa, contra o Inter, o Pedro sempre joga o fino da bola, mas tá devendo futebol ainda. É jogador que a gente pode cobrar para se apresentar mais, fazer gols, ser um elo importante nesse time. Menos a segunda rodada da Série A. Pode ser hoje, né? Edu, eu quero falar de Lucas Paquetá. O anúncio ainda não é oficial, mas o Flamengo já soltou aquele "ai, meu coração" na internet. Tá chegando a maior contratação do Brasil e da América do Sul na história. Lucas Paquetá voltando para casa. A expectativa é bem grande, voltar para casa, um atleta que já tem a história dentro do clube, isso é bacana, vai ajudá-lo na adaptação. E a gente vê assim, o Flamengo cada vez mais fortalecido. O Flamengo não tá para brincadeira essa temporada. O time já era bom. Agora, trazendo o Paquetá, vai ser muito mais difícil ainda. Agora, para os outros times... E aí, pessoal, o que vocês estão achando aí dessa contratação do Paquetá, hein? Vocês concordam também com o Edu aí, que é palmeirense, mas realmente foi coerente aí na sua colocação. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? O que restam é tentar contratar também jogadores, peças importantes para brigar com o Flamengo. Porque senão daqui a pouco o Flamengo vai nadar de braçada. Mas eu ainda acredito muito no trabalho do Palmeiras, tem o Cruzeiro também que está se reforçando, entendeu? Então tem outros times pensando também no Campeonato Brasileiro. Agora, essa contratação com certeza impactou e muito, não só pela qualidade técnica do Paquetá, mas também a questão financeira, porque hoje, antigamente, não, a gente só vendia. Agora a gente está trazendo de volta e por valores extraordinários, assim, entendeu? Então, parabéns para o Flamengo se realmente concretizar. Isso é o que eu chamo de investimento, hein? Bom, o Flamengo postou um AMC. Ai, meu coração. AMC, ai, meu coração. Domingo ele pode estrear, inclusive, na Supercopa. Vem jogando normalmente na Inglaterra. É só o Felipe Luiz querer e eles aparecer no bid, né? Esse AMC não é meu Corinthians? Que pode ser também. Né? Isso a gente só vai saber no domingo. Cicinho, se você quiser olhar para outro lado, pode, fica à vontade, porque eu vou colocar a prévia do Flamengo. Mamãe. Depois desse AMC, eu quero mostrar a prévia, a possível escalação para hoje do Mengão diante do São Paulo, aqui no Morumbi. O técnico Felipe Luiz tem à disposição as suas armas principais e deve levar a campo Rossi, Varela na direita, a dupla de Léo ali na zaga, Alexandro na esquerda, no meio-campo, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Lá na frente, Plata, Carrascal, Samuel Lino, ou Pedro ou Bruno Henrique. Mamãe. Cicinho! Ora, Cicinho. Ora, meu irmão. Ronaldo! Não, eu não. Eu tenho Edu, mais ou menos. E aí, Cicinho? Ora, meu irmão. Um time que no papel aí é imbatível. Mas o Fluminense ganhou que não tinha Arrascaeta, Jorginho. Não, eu tô tentando me apegar em alguma coisa, Renata. Fluminense ganhou do Flamengo. Assim, se você analisar o time do Flamengo, não tem como tirar o favoritismo. E não é só porque é o São Paulo e o momento do São Paulo não é ruim. Mas assim, o São Paulo já demonstrou em outras ocasiões, em momentos difíceis assim, conseguiu competir, foi campeão da Copa do Brasil em cima de um time que era muito melhor o do Flamengo do que o do São Paulo. Hoje vai jogar na sua casa, conta com o apoio da torcida. E outra, hoje tem um dirigente que conhece muito essa equipe. Então, assim... Ele não vai jogar não, Cicinho. Ele não vai entrar em campo, Ele não vai jogar, mas Ele conhece os dois lados. Então, todo o auxílio é bem-vindo. E talvez seja o momento do São Paulo, e acredito que vai ser dessa maneira. Fala do Crespo. O Crespo, quando chegou, falou: o Flamengo, meu Deus do céu. Ninguém pega o Flamengo todo dia. Ele vai pegar o Flamengo de novo. O Crespo foi infeliz, como tem acontecido, né? Ele foi infeliz de passar o recado, né? Ó, soldados, vocês vão pra guerra e vão morrer. Então, assim... É normal. Hoje, tá sendo aquela questão, realista, Renato, o São Paulo já tem um não. Então entra em campo e tenta o sim. Né? Tem Então detalhe, entrar pra quem em campo possa interessar, eu adoro saber sobre a arbitragem. Wilton Pereira Sampaio vai comandar esse jogo no Morumbi. E a gente vê um Flamengo que não só vai defender o título, porque ganhou com todos os méritos, sempre colocou o Brasileirão como prioridade. E o BAP, o presidente do Flamengo, ele traz a Série A como a primeira opção. Ano passado a gente falava muito em Libertadores, mas o Flamengo sempre deixou claro que o Brasileirão era a grande prioridade. Ganhou os dois, ganhou tanto o Brasileiro quanto a Libertadores, ganhou o estadual,
Supercopa, enfim, é um time que incomoda, né? Entre os favoritos, claro, está o Flamengo, é o atual campeão brasileiro, e o Flamengo agora com um reforço importantíssimo, o negócio está fechado e Lucas Paquetá deve ser anunciado nos próximos minutos, nas próximas horas, como novo jogador do Flamengo, o retorno então do Paquetá. O Flamengo já está brincando ali nas redes sociais, já colocou aquele AMC, não é isso, Jailson? Você não viu? Não vi. Já colocou lá AMC, que quer dizer Ai Meu Coração. Justo. Justamente para comemorar essa ansiedade que o torcedor rubro-negro tem do anúncio da oficialização aconteceu, que pode acontecer em breve, Jailson. E o ombrinho? Deixa eu oficializar? Aí você vai fazer. Calma. Você vai fazer, né? A jogadinha do Paquetá. A jogadinha. Enfim, baita contratação, não tem o que falar. A gente estava falando ali antes, né, de entrar aqui no ar. 41 milhões de euros, sim, é uma quantia significativa, mas é um jogador no auge. 28 anos, auge técnico, auge físico, escolhendo voltar para o clube do coração, com bastante tempo aí para jogar futebol, com bastante tempo pensando já em Copa do Mundo, e atuação em alto nível. Então, assim, não tem muito o que falar. Uma baita contratação que o Flamengo está fazendo. Direto, então, para o Rio de Janeiro. O Rafael Marques já está conosco para repercutir a ansiedade. Imagina, Rafa, por aí para o Flamengo finalmente anunciar o retorno do jogador, então, que estava no West Ham e que deve ir para a Copa do Mundo defender a seleção, Rafa. É isso, Bruno, Mari, Jailson, bom dia para vocês, meu fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Sabe aquela parábola bíblica do filho pródigo que sempre volta a casa? Pois é, exatamente 5 anos e mais alguma coisa, quase que, aliás, 7 anos e mais alguma coisa, quase que 8 anos depois, o Paquetá volta a vestir as cores rubro-negras, vestir a camisa do... E aí, pessoal, qual a expectativa da chegada do Paquetá aí no time do Mengão? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, vamos voltar aqui pro nosso vídeo. O clube que o projetou. Negócio sacramentado, tá no nosso site, espn.com.br, reportagem assinada pelo Bruno Andrade, negociação concretizada pelo monte de 42 milhões de euros, além de mais uma bonificação que será parcelada nos próximos 24 meses. O valor específico dessa bonificação não está tipificado na informação que foi divulgada pelo nosso site e certamente é uma cláusula de confidencialidade entre as partes envolvidas, o Flamengo, o West Ham e também o Paquetá. O jogador virá ao Rio de Janeiro hoje, embarca esta noite, chegando, portanto, amanhã aqui na cidade maravilhosa, vai fazer os habituais protocolares exames médicos, assinar contrato com duração de 5 temporadas e já ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, a grande contratação do Flamengo e, por que não dizer, da temporada do futebol brasileiro em 2026. Jogador com grife, com status de seleção e que chega para jogar. A dúvida é de que forma o Felipe Luiz vai compor a equipe do Flamengo para que o Paquetá se encaixe na sistemática rubro-negra. O Flamengo estreia essa noite, nem parece, mas tem jogo, né? Enfrenta o São Paulo no Morumbi, rodada 1 do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores estreando na temporada, como Jorginho e Arrascaeta. É um Flamengo muito bem preparado para esse jogo. Algumas ausências, De La Cruz, Saúl, Luiz Araújo é uma outra baixa, mas com muita gente em condições de representar o rubro-negro nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Repito, a bola rola às 9h30 da noite. Mas a principal notícia do dia, e aquela que o rubro-negro estava esperando seguramente há mais de 1 mês e meio, é a consolidação do negócio. Paquetá já é jogador do Flamengo. Bruno. Com a gente aí, Rafa, antes da gente aprofundar de fato o Flamengo, é um impacto grande no futebol brasileiro, Mari, essa contratação, principalmente pelos valores envolvidos. Exatamente, e é um contragolpe ao Cruzeiro, né? Que traz o Gerson e aí, já num valor super alto, a gente fala sobre o valor, e aí o Flamengo vem e coloca mais um caminhão de dinheiros num talento também, como é o Paquetá, né? O Gerson é um super jogador, o Paquetá também, eu acho que dá pra a gente discutir depois qual impacto vai ser maior. Do Gerson a gente ainda não pode falar no Cruzeiro, do Paquetá no Flamengo, mas é uma baita contratação. Assim, uma baita contratação, um recado importante ao mercado mais uma vez. O Flamengo, aí sim, a gente falou ontem, né, sobre contratações que pode mudar o time de patamar. Eu acho que o Paquetá chega nesse nível. O Bruno Andrade mais cedo falava da negociação, das conversas que aconteciam na manhã de hoje entre os dirigentes aqui do Brasil, na tarde, lá na Inglaterra, sobre a questão do parcelamento, que o Flamengo deve estender isso em 24 meses, era isso que estava sendo acertado, porque é um valor alto. Aí quem não é flamenguista, quem não é rubro-negro, fica, é muito alto, e o rubro-negro comemorando esse retorno, Jailson. É impactante o valor. Claro que é, e tem muito significado, né? É cria, como falo lá no Rio, o moleque foi criado no Ninho do Urubu,
sai cedo, faz a vida ali na Europa e ele não tá voltando com 35 anos, sabe? Que geralmente era o que a gente via aqui no futebol brasileiro, 30 e tantos anos, quando já não tem tanto espaço na Europa para voltar pro futebol brasileiro e ali se aposentar no clube do coração. Não é isso que tá acontecendo. Cara, repetindo, o Lucas Paquetá está voltando pro Flamengo com 28 anos. A gente sempre fala o auge técnico, o auge físico dos jogadores, e ele poderia continuar na Europa, poderia ir para outros mercados, e ali é uma escolha dele, de voltar para o clube dele de coração e com possibilidade de disputa de títulos. Acho que essa também é um peso que a gente já vinha falando quando a gente falava, por exemplo, do Palmeiras, com o Andreas Pereira no Fulham, que ali era meio de tabela, briga contra o rebaixamento, e aqui com o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, o futebol brasileiro está subindo tanto assim no patamar financeiro que hoje os clubes conseguem oferecer para esses jogadores. O que você prefere? Você prefere ficar no meio de tabela ou brigando contra o rebaixamento numa liga europeia, ou você prefere ficar aqui nesses grandes clubes que têm a possibilidade de pagar esses salários altos, que são altíssimos mesmo, por exemplo, esse valor de transferência também, que é muito alto, mas na briga por título. Você vai passar temporada atrás de temporada brigando por Campeonato Brasileiro, pelas grandes Copas, por Libertadores, mundial e agora, a possibilidade de Mundial. Enfim, aí é a escolha também do jogador, mas a possibilidade por conta da organização financeira desses clubes. Porque nos últimos anos, não é, Rafa? O Flamengo chegou a, de fato, repatriar esses jogadores até mais experientes voltando ao futebol brasileiro. Sim. E eles tiveram sucesso. Eu tô vendo ali o Felipe Luiz, o Jorginho mesmo, o Danilo. Rafinha, aquela geração. Bem lembrado Diego também. Ribas também, o Everton Ribeiro já era um pouco mais experiente, se eu não tô enganado. Isso. Eu acho que o Flamengo começa a fazer isso naquela época mesmo. Isso. Mas sem tanto investimento, né? Sim, exatamente. Sem tanto investimento. Porque aí, né, Rafa, eram esses jogadores nessa fase de carreira. Da Premier League. Eram esses jogadores nessa fase de carreira. O Paquetá não, é jogador desse nível, mas no auge físico e técnico. O Jailson acertou na mosca. É exatamente isso. Acho que o grande diferencial dessa contratação, pra mim, afora o valor, né, e você tá falando sobre uma negociação que entra para a história do futebol brasileiro, é a maior contratação de todos os tempos, em termos de cifras absolutas, né? Não estamos aqui analisando impacto. Muita gente sempre compara com aquela história do Romário voltar ao Flamengo, vir para o Flamengo, né? Em 95, depois de ter sido melhor do mundo em 94, campeão do mundo com a seleção brasileira. Acho que o impacto daquilo, para mim, é incomparável. E aí, pessoal, pelo valor que tá aparecendo aqui, 263 milhões de reais, vocês acham que foi um bom investimento aí pro time do Mengão? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Vai ser difícil acontecer isso. Seria, por exemplo, como se um clube brasileiro contratasse agora o Dembélé, contratasse agora o De Bruyne, contratasse agora um jogador desse nível. Não é o caso, não é isso que a gente está falando, né? Agora, em termos de impacto técnico associado a questões financeiras, indubitavelmente é a maior contratação da história do futebol brasileiro. E é um jogador ainda em capacidade de contribuição técnica ampla. É bem verdade, eu acho que isso tem que ser dito também, que os últimos meses do Paquetá no West Ham não foram tão bons. Como também não foram bons os meses do clube dele. Eu acho que sempre tem aquela coisa da interferência. O individual interfere no coletivo, o coletivo interfere no individual. Isso também tem que ser dito, para que o torcedor não pense que o Paquetá vai chegar aqui voando. Eu acho que a fase técnica dele voando já aconteceu e tem tudo para voltar a acontecer. Numa situação confortável, num cenário que ele conhece, no clube que ele ama, que também o ama, com uma torcida que vai carregá-lo nos braços, tem tudo para ele voltar a jogar o futebol de alta excelência, que a gente sabe que potencialmente ele tem, mas que por conta dessas circunstâncias todas não vinha efetivamente mostrando. Tem um outro perfil de jogador que volta, e aliás o Flamengo viveu isso também e com sucesso, daquele jogador que talvez não tenha tido tanto espaço na Europa, que perde um pouco do mercado lá e volta. Gabriel. O Gabriel, o Pedro. Sim. Talvez até o Bruno Henrique, são jogadores que... O Gerson, boa, bem lembrado. No caso do Paquetá, ainda é diferente, porque ele também tinha mercado na Europa. Tinha. Não é, Mário? Não fosse a questão ali dos cartões, enfim, né, de todo aquele processo, ele estaria no City agora. Assim, a coisa acontece exatamente quando a negociação está muito avançada. E ali, o Rafa lembra, né, do auge técnico, ali de fato era o auge técnico dele, né? Dentro da Premier League, dentro do West Ham, enfim. E aí depois eu acho que ele cai junto com o time, mas ainda assim é o protagonista de um West Ham brigando pelo rebaixamento na Premier League. Mas é isso, ele tinha mercado, e eu acho que o que o Jailson traz sobre vir para um clube que disputa títulos é muito disso também, né? Porque agora a gente conseguiu passar essa barreira com o Mundial. Então, assim, ele vem para o Flamengo
tem Mundial para disputar, ele ainda consegue competir num nível interessante, então acho que é muito disso também. Já era um time forte, a gente quando fizer o touch, certamente o Flamengo vai estar entre os candidatos, se não o principal candidato ao título, e ainda mais forte agora com também a chegada do Paquetá. Pensando em seleção brasileira, para o Paquetá e para a seleção, o que essa notícia significa, Jailson? Acredito que é a oportunidade do Paquetá jogar na função dele, né? Sem dúvida, sem ter que ficar indo de um lado para o outro, que era o que ele basicamente fazia no West Ham. O Nuno Espírito Santo ali com algumas questões no time, como eu já tinha falado, já tinha reclamado do mercado do West Ham, não é de hoje. O Paquetá ele foi perdendo os bons companheiros. O Bowen, no final das contas, que é o capitão do time, é o meio que o resta um. Tanto que agora o mercado agora de janeiro, né, do West é para justamente tentar fechar essas lacunas, porque o time estava ficando muito vulnerável nas pontas. Jogadores de velocidade, aquele cara que vai dar opção de passe pro 10, não estava acontecendo no West Ham. Então, a vinda dele para o Flamengo é justamente ele poder voltar a atuar, né, em alto nível, mas com bons jogadores do seu lado. Você não vai ficar sobrecarregado sozinho, tendo que resolver tudo. Você vai ter, por exemplo, um Arrascaeta, que fez uma temporada passada que não precisa nem ficar aqui comentando, tem o Pedro, tem o Lino, tem o Carrascal, enfim, jogadores de velocidade, tem o Saul, Daqui a pouco começa aquela enquete, né, gente? Jogadores de velocidade para Arrascaeta e Paquetá podem jogar juntos? Isso daí não tem necessidade. Claro que podem. Não tem necessidade desse questionamento. Tem espaço. Mas vai acontecer, você vai ficar mostrando casar quanto aqui. Isso vai acontecer. Qual é o fator Felipe Luiz também é legal, né? Da escola dele, de Simeone, dele trazer ali algo pro Flamengo, do Paquetá também sair, né? Entre aspas, dessa zona de conforto de West Ham e agora experimentar uma outra coisa. Eu acho que o fator Felipe Luiz também ajuda. Então qual é a posição ideal dele? Qual é, Rafa? Pensando, Pra mim é com liberdade do meio pra frente. É sem guardar posição ali na linha de construção do meio campo. Mas esse já não é o Arrascaeta? É claro que ele qualifica o passe. Não, o Arrascaeta se aproxima do homem de frente. E da esquerda... Você pode ter os dois. E eu não sei o que o Jailson, a Mari e você, Bruno, pensam, mas eu acho assim, o Flamengo pode em alguns jogos jogar com os dois e um trinco, né, um jogador mais centralizado, um volante, o Pulgar, que me parece ser o cara mais indicado, ou o Jorginho, se estiver bem fisicamente, é quem tem mais qualidade, e manter os dois pontas e o Pedro como centroavante. Em outros jogos, você fortalece o meio campo, coloca o Paquetá e o Arrascaeta juntos, monta um 4-4-2, como era o Flamengo do Jorge Jesus. O Flamengo cantado e viesse próximo até hoje, que é o de 19, jogava assim, com 4 homens no meio campo. E aí você ter 2 jogadores abertos ou mais centralizado, com uma variação, uma flutuação. Isso aí é um problema bom para o Felipe Luiz resolver, mas é fácil resolver quando você tem talento e abundância. É isso, um volante, talvez o Eric ou o Jorginho. Vejo os dois. Oi? Vejo os dois. Volantes. Jorginho, Pulgar, Paquetá, Arrascaeta, Carrascal e Pedro. Bom, hein? Bom demais, já tava imaginando aqui. Quer dizer, ainda teve espaço. Depois você escala o banco. Ainda ficou com o Carrascal ainda no time? Fica. Sim, você ainda segura o Carrascal. Fica, porque o Arrascaeta pode fazer o segundo atacante. Carrascal é uma ótima peça, Bruno. É ótimo, claro que é. Arrascaeta faz o segundo atacante com o Pedro, o Carrascal e o Paquetá no meio. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que hoje, né, estreia no Campeonato Brasileiro contra o time do São Paulo, né? Lá no Morumbi. O Flamengo que vai estrear hoje no Campeonato Brasileiro. A gente sabe como é que tá o Flamengo no Campeonato Carioca. O Flamengo que vai agora abrir mão do Campeonato Carioca por algum tempo, né? Vão ser 3 jogos bem importantes, que é esse contra o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. A Supercopa, né, na final de domingo contra o time do Corinthians. E na quarta-feira volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o time do Internacional no Maracanã, né? Então essa as próximas 3 agendas do time do Flamengo. E falando em time, o Flamengo fecha retorno de Paquetá em maior contratação do Brasil, tá? Por cerca de 260 milhões de reais, Lucas Paquetá retorna ao Flamengo como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Após semanas de negociações, o clube carioca chegou a um acordo com o West Ham para a repatriação do meio-campista de 28 anos. Segundo informações do GE, Paquetá acertou o contrato de 5 anos e a expectativa é de que ele desembarque no Rio de Janeiro entre quinta e sexta-feira, tá? Então, tá aí as negociações. Os valores das negociações foi fechado em 42 milhões de euros, o valor que gira em torno de 260 milhões de reais. Inicialmente, o clube inglês havia aceitado 41,25 milhões de euros, né? Mas restavam pendências relacionadas a parcelas, tudo, então fecharam aí na casa de 42 milhões de euros.
cerca de 260 milhões de reais. Mas e aí? Foi um bom acordo, um bom negócio? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? E o que vocês esperam aí do Lucas Paquetá no time do Flamengo aí nesses próximos 5 anos? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!